Olá, muito bom dia a todos. Nós estamos aqui para mais uma live, sobre o estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos iniciar com uma prece. Amado Mestre Jesus, obrigado por esta manhã, que o Senhor nos acolha, nos enche de ânimo, coragem, perseverança. Mestre, acolhe os nossos sentimentos, nos dai toda a sabedoria, toda a doçura, para que possamos, a cada dia, sermos melhores. Fica conosco, hoje e por todo sempre. Então, quero agradecer a todos que estão conosco e desejar um bom dia. Nós estamos aqui no Vovô Nestor, A casa, ela já reabriu seus trabalhos, E nós estamos aqui hoje para falar sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta montanhas. E ele começa falando sobre o poder da fé. E é assim: é por causa da vossa incredulidade, porque vos digo em verdade, se tiveis fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Isso está em São Mateus, no capítulo 17, versículo de 14 a 20. Por vezes nós não acreditamos nas nossas forças, nós deixamos de ter confiança. E Jesus, ele traz com essa frase que se nós tivermos um pouquinho assim de fé, que ele faz a simbologia com um grão de mostarda, que é bem pequenininho, a gente consegue transportar montanhas. Mas claro que não são montanhas físicas, Lembremos que Jesus, ele usa, de um recurso pedagógico, que é essa linguagem, simbólica, para melhor entendimento, E o que ele quis dizer por montanhas? As dificuldades da nossa vida, as resistências que nós temos, por vezes a má vontade que nós temos, o preconceito, as situações de desânimo relacionadas à nossa rotina diária, o interesse material, o egoísmo, o fanatismo, que é uma coisa muito difícil. Então, são essas montanhas, o orgulho, que a fé ajuda a transportar. E o que é esse transporte? É retirar de nós, esses maus sentimentos, ou essas coisas que são impedimentos para o nosso caminho. Quando nós visualizamos uma montanha, a montanha numa estrada, ela serve como uma dificuldade, a se passar, Então, nós temos que aprender a passar por essas dificuldades, ou contornar, ou, se nós tivermos a fé, transportar. E é isso que Jesus quer trazer para nós. E há várias montanhas que barram o nosso caminho, o nosso progresso, E nós temos que enfrentá-las diariamente. E não é só nós, Se pegarmos as biografias das grandes almas, nós veremos ali uma série de dificuldades que cada um enfrentou, Chico, ele relata, tantas coisas que ele passou, que se nós passássemos, nós não teríamos tanto êxito como ele teve, Só do fato de sua infância, aquela tia, madrinha, tia, atacá-lo com garfos na barriga e tudo mais que ela fez para com ele, se nós estivéssemos ali, talvez nós estávamos revoltados, agindo de uma forma equivocada, mas Chico manteve-se firme, porque ele tinha uma fé, e essa fé dele fez ele se fortalecer
né, para ficar perseverante, robusto, porque a fé ela tem esse poder, ela nos dá energia, ela nos dá os recursos para vencermos, né, os obstáculos nas pequenas e nas grandes coisas. E o que significa a palavra fé? A palavra fé significa confiança. Confiança que nós temos na providência divina, em pensar em atingir, né, o bem, o fim. Nós pedimos desculpas pelos barulhos externos, é porque está começando a tarefa da manhã aqui na casa, né? Então estão chegando as pessoas, daqui a pouquinho vai chegar as crianças, então por isso que nós temos esses barulhos externos. Mas vamos para a nossa reflexão. Então a fé, ela faz a gente ter essa perseverança, essa energia para superar as pequenas e as grandes coisas. É a certeza que nós temos de que nada é em vão, de tudo aquilo que nós realizamos. Ela nos traz lucidez ao pensamento, compreendemos as coisas do nosso dia a dia, e assim a gente vai vencendo a nossa jornada terrena. E assim nós vamos realizando as pequenas coisas, vamos tendo vontade de viver, bom ânimo, né? A fé, ela ajuda nós termos resistência, né? Nós temos força para vencer. Porque quando nós desacreditamos de tudo, fica mais pesado, né? Os problemas, as dificuldades pesam mais e nós damos mais valor, né, para as coisas ruins do que as coisas boas. A fé faz com que nós enxerguemos as coisas com amor, com carinho, pensando, olha, eu tenho essas dificuldades, mas olha quantas coisas maravilhosas que eu tenho também, né? Tudo que Deus me proporciona de bom e de melhor, né? Porque nós temos muitas coisas, basta que nós enxerguemos, né? Enxerguemos que nós temos o amor de nossa família, que nós temos alguns bens materiais, que nós temos alimentação, nós temos saúde, né? Apesar de que às vezes nós temos alguma dificuldade, mas nós estamos bem, né? Temos os recursos, né, disponíveis para realizar muitas coisas, né? Nós temos uma infinidade de possibilidades todos os dias. Basta que nós saibamos distinguir o que é melhor e o que não é tão bom. E a fé ela ajuda a dar essa lucidez. Porque quando nós temos fé, nós sabemos fazer boas escolhas, que nós sabemos diferenciar o certo do errado. Então nós com a fé conseguimos ter boas escolhas, né? Conseguimos refletir se estamos causando bem ou mal a alguém. A fé, se bem sentida, sincera, verdadeira, é sempre calma, pacienciosa, sabe esperar e tem o apoio da inteligência. É na compreensão das coisas, a gente consegue compreender. A fé, ela não tem fraqueza, porque ela sabe o que é correto e o que não é correto. E nós sabemos que a doutrina, ela traz uma fé diferenciada. É uma fé da compreensão. Uma fé que ela é curiosa, ela quer saber, ela quer entender os processos. Não é a fé advinda do fanatismo, né? Porque muitas coisas aconteceram utilizando-se a fé como justificativa, né? Muitas violências ocorrem, né? Ainda hoje por conta da fé, justificando que é uma fé. Ontem foi o dia da intolerância religiosa, né? De combate à intolerância religiosa. Nós temos milhões de religiões, né, catalogadas,
E muitas vezes as pessoas, elas acham que só a verdade delas é a compatível. E aí gera os conflitos de não aceitação do próximo. E nós temos que aceitar o outro, porque cada um sente e compreende a vida de uma forma diferente. As diferentes religiões, elas são reflexo das diferentes vivências humanas. Cada um tem uma percepção de mundo diferente e sente e pensa o mundo de uma forma diferente. E cada religião, ela se afiniza com esse sentir e com este pensar. Por isso que nós temos diversas, porque somos plurais, né? Somos seres humanos, somos plurais, cada um traz a sua vivência, o seu pensamento. Então, as religiões, elas se aliam com o nosso sentir. Então, a fé do outro, né, ela deve ser respeitada, né? Ela deve ser acolhida e respeitada, porque não é só uma religião, é todo um contexto de ser humano ali. Porque quando nós falamos em algo que nos religa, é a busca do ser humano. Se nós voltarmos, né, lá no começo de tudo, o ser humano precisou adquirir a fé, precisou acreditar em algo para que ele pudesse dar sentido para a sua existência, né? Imaginem se vocês num lugar, né, num mundo, e tudo sendo novidade, e você tem que buscar um sentido para aquilo. Então foi se construindo a fé a partir do sentido da nossa existência, porque nós precisávamos ter para onde chegar. A fé, ela trilha esse caminho para onde vamos chegar, ela nos auxilia, porque nós sozinhos não damos conta. Se tudo nós relegarmos ao acaso, né, a gente não dá conta, porque nós precisamos ter esta base para continuarmos vivendo. E a fé, ela tem esse sentido. Então, quando ocorre essas violências, né, essas intolerâncias justificadas pela fé, já não é mais fé. Ela é fruto, é apenas um sentimento de vaidade e de orgulho, né? Porque quando eu quero dizer que a minha fé é melhor do que a do outro, né, que as minhas crenças são melhores, é a vaidade que está sendo dita, né? Então nós temos que ter este respeito e esse acolhimento para com a fé do outro. Voltando para a fé que nós temos na doutrina espírita, nós vamos lembrar que é uma fé pautada na racionalidade, na ciência, na compreensão de tudo, né? Na verdade, mas é verdade no sentido etimológico da palavra, que é ver com claridade. Nós não temos nenhuma coisa obscura, né? A doutrina espírita, ela mostra tudo aquilo que ela acredita, né? Se nós temos a reencarnação, se nós temos a vida pós-morte e tudo mais, nós também temos argumentos e justificativas e toda uma série, né, de situações que comprovam aquilo que nós acreditamos, né? Não é apenas o crer, é o compreender, né? A nossa fé, ela se torna inabalável à medida que nós compreendemos ela, né? Não é acreditar numa palavra, né, e seguir aquilo a ferro e fogo, não. Eu acredito na doutrina espírita porque ela traz alguns elementos que é compatível com o meu raciocínio, né? Que trazem coisas, né, maiores, né? E todos nós vamos construindo nossos artigos de fé, né? E existe dois tipos de fé: a fé cega, né, e a fé raciocinada. A fé cega
é aquela que acaba caminhando para o fanatismo, que é ali a forma mais difícil, né, de se tocar algo, né, porque o fanatismo, ele se perde em si mesmo, né. Quando nós queremos impor a fé, já é um indício do fanatismo. E não é porque a nossa fé, que o Kardec traz, é raciocinada, né? Tem esses elementos, nós não podemos ser fanáticos. Nós podemos também. À medida que eu quero colocar para todos, a todo momento, a doutrina espírita, eu também estou sendo fanático. Ou eu ofendo, eu machuco alguém de outra religião, eu também estou sendo fanático. Então, a fé inabalável, a fé raciocinada, ela não nos livra disso, porque é aquilo que eu faço com as informações, né? Que Jesus, ele trouxe uma mensagem linda e maravilhosa para a humanidade. Só que a humanidade, moída do seu sentimento ainda, né? Ainda da sua evolução pequena, ela pegou aquele belo ensinamento de Jesus e fez atrocidades, né? E transformou aquilo da forma como se queria, né? Para obter benefícios, né? Para se ter o poder, para manipular pessoas, para conseguir bens materiais. Então não é aquilo que Jesus trouxe, é como nós interpretamos aquilo, né? Por isso que este capítulo ele é muito importante, porque nós precisamos refletir a fé, porque se nós não refletirmos essa fé, nós vemos tudo isso, essas situações de violência, e nós não identificamos quando algo é transformado, né? Deturpado, né? Podemos usar essa palavra, né? Quando eu pego uma passagem lá bíblica, por exemplo, ou pego algum trecho do Evangelho e faço com que aquele raciocínio belo e bonito, aquela palavra bonita, seja justificativa para minha ação ruim no mundo. Não, mas eu estou fazendo assim porque lá no Evangelho fala tal coisa que tem a ver com isso. Mas não é o Evangelho, é nós. Interpretando é a medida dos nossos sentimentos. Então, esse capítulo sobre a fé, ele faz com que nós refletimos. Será que minha fé ela é cega ou ela é racional, como traz a doutrina espírita? Ela está indo contra as evidências da razão? Ela está em excesso? Ou ela é fruto de um fanatismo? Ou não? Eu estou impondo aos outros ou eu estou tirando a fé das outras pessoas? Porque muitas vezes nós queremos argumentar, nós queremos falar, nós queremos trazer, só que a gente não respeita a outra pessoa. E aí nós tiramos o chão do outro, porque às vezes o outro tem aquela fé dele ali e aquilo faz com que ele fique firme para continuar vivendo. E nós, na medida que nós queremos, né, a empolgação do conhecimento, nós quebramos aquilo que a pessoa tem de mais puro, né? Porque às vezes pode ser que aquela religião que a pessoa está ali não fale coisas muito legais, mas para ela é tudo, né? E nós temos que respeitar isso, respeitar essa individualidade do outro, porque faz parte daquele momento dele, daqueles sentimentos que ele traz. Então a fé, ela é compreender, né? A fé que nós trazemos é compreender tudo que está, né, na doutrina espírita. E aí tem uma pequena frase que ela é sempre muito importante nós termos. Não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Que é a frase, né, de Kardec, que está até lá descrita lá no seu túmulo, né? Então é essa fé que está pautada
no conhecimento, nas descobertas, no desenvolvimento humano. A doutrina espírita, ela segue o desenvolvimento da humanidade, né? A gente está a todo momento evoluindo e descobrindo coisas novas. Então, à medida que vamos avançando, a doutrina espírita também vai avançando, né? Tem coisas no Evangelho que nós já podemos, né, ir retirando, ir reconsiderando, porque lembremos que é um material do século XVIII, né, os textos de Kardec, então ele está adequado àquele período. Então, à medida que nós formos caminhando, as linguagens vão se transformando e a nossa fé, ela continua inabalável, porque ela vai seguir o desenvolvimento humano. E aí, nós vamos trazer uma última parte sobre a fé, que a fé, ela é a mãe da esperança e da caridade. Ela é proveitosa e ela sempre é acompanhada da ação. Deve ser ativa e mãe de todas as virtudes que nos conduz até Deus. E a esperança e a caridade são consequências da fé. Se nós temos fé, nós sabemos compreender tudo o que é bom, tudo o que é belo, a pureza, né, a racionalidade, e nós sabemos a importância de amarmos ao próximo, de amarmos Deus, né, de compreender tudo que Cristo nos trouxe, que nos mostrou, e nós podemos operar milagres. Acreditar que podemos alcançar tudo e superar todas as dificuldades da vida. E isso faz com que nós teremos uma força imensa, né? E que nós nascemos capazes de superar tudo. A fé, ela nos ajuda nisso. Deus, Ele quer que nós sejamos criaturas de luz, resplandecendo amor em todas as direções. E nós temos que ter isso em mente, de que Deus, Ele está em nosso apoio, Ele está nos dando força. E quando nós temos essa fé, nós conseguimos transportar montanhas, porque as dificuldades da nossa vida, elas vão se diminuindo e tudo vai se tornando melhor. Então, eu quero agradecer, né, a Sueli, que esteve conosco, a todas as outras pessoas que passaram pela live, né, e fica para nós, desse capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a importância da fé nas nossas vidas, para que a gente possa caminhar dia após dia, cheios de perseverança e amor. Né? É muito bonito esse capítulo, né? Quem quiser, né, ler, é importante para que a gente possa refletir a nossa fé. Porque às vezes a gente escuta, né, muito sobre diversos assuntos, mas nós não refletimos a base, que é por que eu estou, né, na doutrina, por que eu venho todo domingo de manhã, por que eu, né, deixo a minha família e vou até o centro. Qual que é o sentido de tudo isso? É a fé, é essa confiança que eu tenho de que se eu estar vivenciando todos esses ensinamentos, a vida será melhor, a vida será mais bela, tudo caminhará melhor, eu vou ter apoio dos amigos espirituais e eu vou continuar superando tudo que vem vindo a cada dia. Então, é importante nós termos essa reflexão. Agora nós vamos passar para o momento da nossa vibração. Amado Mestre Jesus, obrigado por esta manhã. Acolhe e abençoa cada uma das pessoas que nós vamos encontrar ao longo do nosso caminho. Abençoa o nosso trabalho, que nós tenhamos lucidez nos momentos de dificuldade, inteligência emocional para lidarmos com os nossos sentimentos
diante das dificuldades apresentadas, que tenhamos fé, que conseguimos fazer boas escolhas, que o Senhor possa nos proporcionar equilíbrio, coragem, força. Obrigada, Senhor, pela doutrina espírita, pela nossa família. Obrigada, Senhor, pela casa espírita que nos acolhe, por todas as religiões, Mestre. Obrigado por darmos a nós esses bons sentimentos, essa consciência de que precisamos ser melhores a cada dia. Mestre, ilumina aqueles irmãos que estão passando por dificuldades, que estão com problemas de saúde grave, os seus familiares. Ilumina, Senhor, aqueles irmãos que acabaram de desencarnar. Ilumina os corações enlutados. Abençoa, Senhor, aqueles que estão à frente dos trabalhos, à frente das nações, dos governos, que eles tenham amor ao próximo, responsabilidade. Mestre, ilumina cada um dos trabalhos pautados na fraternidade, na solidariedade. Acolhe, Senhor, as pessoas que perderam as suas coisas nas enchentes. Que cada uma dessas pessoas consigam ter força para levantar e seguir em frente. E que aqueles que possam fazer as doações, que eles sejam iluminados para levar um pouco de reconforto para essas pessoas. Que não é fácil, Senhor, lutarmos dia após dia e vermos tudo indo embora com a chuva. Que essas pessoas consigam ser fortalecidas, que o Senhor, com o seu manto de amor, as acolha, as dê esperança para que elas possam continuar vivendo. Ilumina, Senhor, a humanidade, para que os conflitos, as guerras sejam cessadas. Ilumina, Senhor, cada uma das pessoas. Obrigado pela vida, obrigado por tudo de bom, pelas flores no nosso caminho. Nos abençoe, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Então, muito obrigada a todos, um bom domingo. E que quem quiser vir ao Vovô Nestor, nós vamos ter o passe e nós temos a evangelização e a palestra hoje. Então, estão todos convidados. Até a próxima.